No próximo dia 25, acontecerá a cerimônia de entrega dos prêmios da Academia, cerimônia que é mais conhecida como Oscar, mais badalada premiação do cinema mundial. Ainda não se sabe totalmente como será realizado o evento, em virtude das atuais restrições. O que sabemos, isso sim, é que mais uma vez a cerimônia será um show de lacração, encenação de virtude por parte de ricaços socialistas da Academia e, claro, total desconexão com o público real da indústria que o Oscar pretende representar. Quando falamos de premiações, tentamos levar em conta critérios objetivos para que haja o mínimo possível de injustiças na escolha dos vencedores. O Oscar já pisou na bola inúmeras vezes, é claro. Lembre-se, por exemplo, da cerimônia de 1999, quando Shakespeare Apaixonado venceu o prêmio de melhor filme, tendo competido com a sensacional obra-prima O Resgate do Soldado Ryan. Porém, durante muito tempo, houve algum respeito pelos critérios técnicos. O fato é que, de uns tempos para cá, a coisa mudou de figura. A premiação deixou de levar em conta apenas aquilo que é importante, ou seja, quem foi melhor em qual categoria. Questões paralelas aos aspectos técnicos passaram a ser levadas em conta: diversidade, relevância social, contexto político e etc. E este ano, finalmente, teremos o Oscar da diversidade. Lembra daquela época em que o Oscar media a qualidade das obras? Pois é. Você sabe o que tal mudança nos ventos da academia significa na prática, não é? É o Oscar da lacração. As coisas começaram a dar errado provavelmente em 1988, quando a célebre frase "e o vencedor é" foi substituída pela atual "e o Oscar vai para", com o intuito de evitar que a cerimônia parecesse uma disputa. Mas é óbvio que é uma disputa, é uma competição. Pois bem, o politicamente correto já estava a todo vapor naquela época, e daí em diante foi só piorando. Em 2016 foi feito o movimento Oscar So White, que reclamava da ausência de indicações para atores, realizadores e demais profissionais negros na premiação daquele ano. Talvez a academia tenha pisado na bola de fato. Eu mesmo sou capaz de indicar 2 nomes que poderiam ter entrado na disputa de 2016 para melhor ator principal e que ficaram de fora: Samuel L. Jackson, pelo filme Os Oito Odiados, e Idris Elba, pelo filme Beasts of No Nation. Acredito, porém, que a esmagadora maioria daqueles que subiram a hashtag #OscarSoWhite não saberiam citar quais profissionais deveriam ter participado da disputa. Afinal, não é preciso ter coerência, o importante é lacrar. A cerimônia do ano seguinte, porém, foi preparada para brilhar. O Oscar de 2017 seria o prêmio dos lacradores. Diversidade era a palavra de ordem naquele ano. Vários filmes contemplaram atores e realizadores negros. Moonlight, Estrelas Além do Tempo e Um Limite Entre Nós, por exemplo. Indicações em categoria de atuação para Denzel Washington, Mahershala Ali, Viola Davis, Naomi Harris, Octavia Spencer, sabe-se lá por quê, e uma indicação para Barry Jenkins como diretor. Inúmeros discursos lacradores falando sobre questões de imigração, representatividade, política, uma vez que aquele era o primeiro ano do mandato de Donald Trump. Tudo estava perfeito. A disputa para o prêmio de melhor filme basicamente estava entre o musical La La Land e o drama Moonlight. Uma vez que o musical em questão é um filme protagonizado por atores brancos e o drama é protagonizado por atores negros, não havia a menor dúvida de qual seria o vencedor naquele ano da lacração. Contudo, a preocupação em fazer discursos virtuosos foi maior que o cuidado em entregar os envelopes corretos na hora da premiação. Resultado, tivemos a maior gafe da história do Oscar, com a leitura errada do filme vencedor do maior prêmio da noite. La La Land foi anunciado como vencedor, quando na verdade o premiado era Moonlight. We lost, by the way, but, you know. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Que vergonha. O acontecimento ofuscou totalmente a vitória daquele filme. Pessoalmente, acho uma obra esquecível, mas não creio que a vitória tenha sido injusta. Porém, aquele que deveria ter sido um bonito e importante momento ficou manchado para sempre pela incompetência dos realizadores da cerimônia, que se preocuparam com temas alheios àquilo que deveria ser o principal componente da festa, premiar os vencedores. Voltemos agora à premiação de 2021. Veja os seguintes filmes indicados ao prêmio máximo de melhor filme. Mank, um filme sobre cinema, coisa que sempre está presente no Oscar e que a academia gosta bastante de premiar. Judas e o Messias Negro, um filme que tem como pano de fundo o grupo Panteras Negras. Minari, um filme abordando a questão de imigrantes, e mais um filme coreano nas cabeças da premiação. Nomadland, a história de uma mulher que perdeu tudo graças ao capitalismo malvadão que gerou a grande recessão dos anos 2000. Bela Vingança, a história de uma mulher que se vinga de homens abusadores. O Sete de Chicago, filme que conta a história real de manifestantes que sofreram violência na mão da polícia. Percebe-se que todos os temas sensíveis da lacração estão presentes: representatividade, patriarcado,
Imigração, anticapitalismo, violência policial, etc. É receita de bolo para ser indicado ao Oscar. Falar de temas sensíveis, abusar na lacração e aparecer na mídia criticando algum político republicano. A academia chutou o pau da barraca há um bom tempo. O conceito de inclusão passou por cima de todos os outros critérios. Veja, por exemplo, a premiação de melhor diretor. Desde 2014, apenas um norte-americano venceu a disputa, no já citado fiasco de 2017. Fora ele, nada menos que 6 prêmios foram entregues a diretores mexicanos. Será que isso tem a ver com a questão dos imigrantes e da construção do muro? Foram 2 prêmios para Alfonso Cuarón, um prêmio para Guillermo del Toro e 2 prêmios seguidos para Alejandro Iñárritu, incluindo aí o injustíssimo Oscar de 2016, que deveria ter sido entregue para George Miller pelo filme Mad Max, A Estrada da Fúria. Aquele filme tem as cenas de ação mais absurdas das últimas décadas. Se você assistiu, sabe bem do que eu estou falando. No ano passado, foi a vez de um coreano vencer a disputa de melhor diretor. Novamente, a inclusão em cena. Além disso, o filme dirigido por ele, Parasita, venceu na categoria principal, desbancando o absurdo sucesso de crítica e bilheteria que foi o filme Coringa e a obra-prima do cinema de guerra, 1917. Mas pelo menos a academia pôde lacrar um pouco mais, não é verdade? Agora, se depois de tudo isso você se perguntar por que motivos a academia abriria mão de critérios técnicos unicamente para lacrar, talvez eu possa te ajudar na resposta. O fato é que a indústria cinematográfica é majoritariamente de esquerda. Quer um exemplo bem recente? Alguns dias atrás, um grupo de artistas e realizadores enviaram uma carta ao presidente norte-americano Joe Biden, pedindo que ele rejeite qualquer tipo de acordo com o presidente Bolsonaro. Assinaram a carta atores oscarizados como Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix, Jane Fonda, Marisa Tomei, além de vários atores e diretores brasileiros que ninguém dá a mínima. A academia é totalmente voltada para o establishment, para as ideias socialistas e para pautas progressistas. Isso está no sangue, no DNA da indústria. Não dá para esperar nada diferente disso. Eles não são a contracultura, não rompem padrões. Eles são pura e simplesmente mais do mesmo. O mesmo discurso vazio de encenação de virtude e lacração do qual todos nós já estamos saturados. Cada vez mais, a cerimônia do Oscar se afunda na própria mediocridade, se transformando de uma vez por todas em uma paródia de si própria. A cerimônia do ano passado, 2020, foi um fiasco em matéria de audiência. Houve uma queda de 20% em relação aos números de 2019, fazendo daquela a pior audiência de todos os tempos do Oscar. É ladeira abaixo. Enquanto isso, produções que são constantemente ignoradas pela academia seguem arrecadando bilhões de dólares em bilheteria e nos streamings. Esses filmes, os grandes sucessos do cinema mundial, já foram eleitos como os melhores pelos verdadeiros consumidores dessa indústria, os espectadores, que dobram os quarteirões para ver seu super-herói favorito na tela. Enquanto isso, os snobs da academia e os atores ricaços que vomitam discursos ecológicos do alto de suas mansões luxuosas seguem premiando uns aos outros numa cerimônia que vai, cada vez mais, se tornando irrelevante.